Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos agora para a aula de Homem, Língua e a Comunicação, para o curso técnico em administração. Vamos falar um pouquinho sobre essa linguagem, como é que se dá todo esse processo do homem e a forma de comunicar-se. Porque é inerente ao homem essa necessidade de conversar, de falar, de manter relação e de se comunicar. Então, independente da era, desde os primitivos até hoje, a gente tem essa necessidade de manter essas relações e buscar a comunicação. Às vezes a forma de comunicação é diferente, mas ela existe e isso é o que nos move. As linguagens são infinitas. Existem vários tipos de linguagem, não só a verbalizada com a palavra, com a palavra tanto falada como ela é escrita, mas as não verbais, por exemplo, o gesto, um símbolo, uma placa de trânsito, tudo isso são formas de se comunicar. Às vezes você tem aquela amiga que você, ao olhar, você já se comunica com ela. Isso é uma forma de linguagem. Então, o que é a linguagem, né? É todo o processo de interação comunicativa que se constitui pela construção de sentido. A linguagem ela vai ocorrer no momento em que eu consigo estabelecer uma comunicação e que essa comunicação tenha sentido. É complicado, eu não falo mandarim, eu querer ler um texto em mandarim, eu não vou entender. Então, eu não posso, dessa forma, compreender a linguagem, compreender o código, porque o código são as palavrinhas, são a forma mínima dentro da linguagem, né? O código é o conjunto de sinais, né? Convencionalmente aceito pela sociedade. No nosso caso, a gente tem o código, a língua portuguesa, o alfabeto. Então, como é que eu posso ler um texto em mandarim se eu não conheço o código? E como é que eu posso compreender a linguagem, o sentido, a construção de sentido que está naquele texto? É necessário entender também que cada povo tem a sua maneira de ver, de ser e ver o mundo. Isso a gente precisa compreender. Muitas vezes as pessoas têm um certo tipo de comunicação, um certo tipo de linguagem que não é o nosso. A gente não pode ridicularizar, a gente não pode falar mal, tá? Ah, porque fulano tem um sotaque, ah, porque fulano fala dessa forma. Isso aí é preconceito linguístico e não podemos aceitar. Cada um tem a sua forma de falar. O importante é que haja comunicação. Nós temos aqui, né, alguns pontos para a gente chamar a atenção. Não resta dúvida de que a linguagem é o meio mais eficiente de comunicação humana. Para que a gente consiga estabelecer sentido, relação, a gente precisa conversar, comunicar-se. E a linguagem, ela é primordial. Então, por isso que a gente precisa estar ali se envolvendo, conversando, para que haja entendimento. E a linguagem, ela é fruto disso, dessa construção social. Considera-se linguagem humana a capacidade de que o homem tem de se comunicar por meio da língua. Então, a gente precisa estar se comunicando e a língua é um meio para isso. Vamos entender o que é língua? Só resumindo, a língua só se realiza quando empregada concretamente em um momento de comunicação. No momento que eu estou aqui conversando com você, trazendo as informações, eu estou utilizando essa língua, a língua portuguesa, a fala, o texto escrito aí. Então, você consegue se manter relação e comunicar-se comigo. Então, a língua é esse tipo de código, né, formado por palavras, por leis, que por meio da qual as pessoas vão manter essa relação, essa comunicação e essa interação. E a fala é a realização concreta da língua, quando a gente consegue colocar a linguagem, a língua de uma forma concreta. A fala faz isso, ok? E a partir daí a gente vai ver que existem várias variações dessa linguagem. E aí vai ficar para as próximas aulas, tá bom? Agora,
Vamos dar uma olhada neste quadro, onde ele traz alguns exemplos de linguagem, né? Nós temos a linguagem verbal, onde nós temos o texto oral e escrito, o texto falado é o texto oral, isso aqui que eu estou lhe dizendo. Texto escrito, esse texto que você está lendo aí é o texto escrito. E temos as linguagens a linguagem não verbal. Aí nós vamos desde os sinais luminosos, por exemplo, o semáforo, né? Os sinais acústicos, o apito do árbitro de futebol, sinais gráficos, por exemplo, os dados de um gráfico, os dados da economia. Agora, infelizmente, na pandemia, aquele gráfico onde diz, né, a quantidade de mortos, de contaminados. Isso é um sinal gráfico, é uma linguagem não verbal. Linguagem de sinais, desenhos, formas, arte visual, um círculo, um quadrado, tudo isso é um tipo de linguagem. A gestual, isso que eu estou fazendo aqui, por exemplo, a mímica, é uma linguagem, você querer falar com alguém, então tudo isso é uma linguagem não verbal. Sinais fisionômicos, né? Tipo, levantar a sobrancelha e fazer aquela cara assim, como assim? Tudo isso é um tipo de linguagem, porque ela estabelece comunicação. Agora é com você. Responda as atividades de fixação, tá? Porque na próxima aula nós temos mais conteúdo e mais atividade. Um grande beijo e até a próxima.